O Japão sempre despertou grande curiosidade do Ocidente, especialmente pela sua cultura milenar e pela maneira como ele se manteve isolado por muitos séculos. Esse isolamento cultural criou uma áurea de mistério em torno do país, tornando-o fascinante aos olhos estrangeiros. E esse fascínio não é recente. Por exemplo, no século XVI, aconteceu diversas tentativas pela Igreja Católica de tentar evangelizar esse local. E essas tentativas elas foram bem mal sucedidas, né? E é o que é mostrado no filme Silêncio, de Martin Scorsese, que mostra alguns padres ali, alguns missionários tentando ir para o Japão, né? No caso, tentando converter eles ao catolicismo, e isso dá muito errado porque os japoneses daquele tempo eram extremamente inflexíveis a qualquer cultura externa, né, para tentar garantir que a cultura deles não sofresse nenhuma influência externa. E essa visão de uma cultura fechada e enigmática ainda persiste, fazendo com que artefatos e tradições japonesas atraiam a atenção global. Um exemplo intrigante desse interesse são as estátuas Dogu, que datam do período Jomon, que é um período que ocorreu há 14 mil anos antes de Cristo a 300 anos antes de Cristo. E essa idade corresponde à Idade da Pedra no Japão. E esses artefatos eles foram produzidos pelos primeiros moradores do Japão. O Japão nem sempre foi uma ilha isolada. Em tempos remotos, a região estava conectada ao continente asiático, e essa conexão possibilitou que diferentes grupos migrassem para a área. Entre esses grupos estavam os Jomon e mais tarde os Yayoi, que vieram do sul e trouxeram novas técnicas e influências culturais. Acredita-se que a população japonesa moderna seja o resultado da fusão desses dois povos, o que contribui para a diversidade e riqueza cultural do país. As Dogu são figuras humanoides com características que sugerem criaturas estranhas e muitas das vezes perturbadoras, como se estivessem vestindo armaduras ou, para alguns entusiastas, até trajes espaciais. Essas esculturas misteriosas levantam questões sobre seu propósito e simbolismo, sendo associadas por vezes a teorias que sugerem visitas de seres de outro mundo. Além de serem visualmente complexas, são impressionantes pela sua antiguidade, demonstrando o quão habilidosos eram essas pessoas que fizeram isso em um período em que o domínio da metalurgia ainda não era conhecido. Eu já conhecia relativamente essas esculturas, né? Só que eu não achava que elas eram tão antigas, né? Eu achava que elas eram um pouco mais recentes, né? Porque imagina isso, você tem pessoas que são da Idade da Pedra produzindo uma obra desse tipo aqui, que não deve ser fácil você fazer isso. Então é bem interessante isso, porque eu descobri que essas esculturas são bem antigas. E essas obras, como eu já disse, elas foram feitas pelo povo Jomon. E a palavra Jomon significa padrão de corda. E ela faz referência à técnica de decoração em cerâmica que eles utilizavam para criar potes e outros objetos. Aqui eu vou mostrar algumas imagens para vocês de como eram esses artefatos. É algo bem bonito, assim, com muitos detalhes, e que deve dar um trabalho gigantesco para você fazer esse tipo de obra, para você fazer esse tipo de artefato. Então é algo bem interessante. A maior parte da população Jomon estava concentrada na região onde hoje é o norte do Japão, e esse grupo exibia sinais de práticas agrícolas rudimentares e habilidades avançadas em cerâmica. Eles também possuíam costumes funerários particulares, como o enterro dos mortos em grandes jarros de cerâmica. A influência dos Jomons ainda é perceptível na cultura japonesa e nas discussões acadêmicas. Suas estátuas Dogu, por exemplo, inspiraram o design do Pokémon Baltoy, uma referência moderna a essas antigas esculturas. Em um dos meus vídeos anteriores, falando sobre a estátua de Vênus de Willendorf, nesse vídeo eu falava que essa estátua ela foi interpretada como um símbolo de fertilidade, né? E o que eu discuto no vídeo é que assim, isso talvez seja uma projeção nossa, né, do nosso tempo moderno, sobre um artefato do passado de uma cultura que a gente não tem muito conhecimento. Então não tem como a gente afirmar e falar assim, essa escultura aqui ela representa fertilidade. Só que como você sabe o que isso representava para aquele povo, né? E aí no caso do vídeo eu argumento que assim, a pessoa pega e fala, mas a moça ela tinha um corpo grande, né? Um corpo com fartura, um corpo que, digamos assim, representa uma coisa de fertilidade, mas representa pro nosso tempo, entendeu? Então o que pode acontecer às vezes é a gente criar interpretações que na verdade são projeções dos nossos ideais modernos sobre civilização, né? E é uma projeção
feita a partir de uma sociedade que a gente tem pouca informação, ou informação concreta, né? No sentido assim, ó, eles usavam isso para fazer tal coisa e isso é um fato. Não, não é um fato, é uma coisa que a gente tem que investigar. Então, por isso que é preciso tomar um pouco de cuidado para afirmar, não, essas esculturas foram feitas com a finalidade tal, né? Porque não tem como, porque essa afirmação carece bastante de fontes e de uma comprovação da realidade, tá? Então, basicamente é isso. Esse era um videozinho mais curto, né? Eu queria falar, na verdade, mais sobre o povo que deu origem a essas esculturas. Então é isso. Obrigado por ter assistido ao vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou, tchau!